Pode Ser Humano começando. Que bom que você tá aí, porque você sabe que esse podcast é o podcast de business, negócio, pessoas, gente, ser humano, humanização dos ambientes de trabalho. Então, por isso, muito bem-vinda ao Pode Ser Humano. Que bom que você tá aí. Já curte, se inscreve no canal, aquelas coisas todas que os YouTubers falam. Faz isso aí, porque você vai saber que aqui, se você ainda não sabe, tem muita qualidade, muita coisa incrível. Olha a nossa playlist, é uma pós-graduação de gestão de pessoas e confie em mim que você vai ver que é mesmo. Bom, hoje, como sempre, a gente tem um convidado, uma convidada super especial para trazer para a gente temas que às vezes são espinhosos, mas necessaríssimos. Principalmente nos dias de hoje, a gente precisa tirar um pouco os preconceitos, abrir um pouco a caixa de Pandora e começar a falar de assuntos que antes a gente não falava. E o assunto de hoje é dolorido, mas é necessário falar. É sobre luto e a gente está aqui com Júlia Jabu. Jalbut. Jalbut. Eu tenho que falar o T, então. É, Jalbut. 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 Gente, não consigo... Vamos lá. Vamos treinar, Viviane. Jalbut. 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 Tipo jabuticaba, mas tem um Jalbuticaba. L. Jalbut. Jalbut. Fechou? Isso, fechou. Boa. Pronto, Perfeito. gente. Aprendeu com a É um gente? processo. Então tá bom, gente. Eu não vou repetir até o final do podcast, É só lógico, Júlia que eu não mesmo. sou louca. Exatamente. Júlia, muito bem-vinda, viu? Obrigada, Vivi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. A Júlia, vou dar aqui. Por que que a gente convidou a Júlia, né? Antes de tudo, Júlia é formada em comunicação e artes do corpo pela PUC, é pós-graduada em bases da medicina integrativa e gestão emocional nas organizações. Tem aprimoramento em teoria, pesquisa e intervenção em luto. Faz parte do núcleo de cuidados integrativos do Sírio-Libanês desde 2019. Isso. Sim. E aí, idealizador e coordenador do programa Cultura do Cuidado na Pinacoteca, e a gente vai conversar mais sobre isso. É um projeto, na verdade, é um projeto de educação, esse programa Cultura do Cuidado e promoção da saúde para os colaboradores lá da instituição. E ela também é autora desse livro aqui, Uma Casa que Não Pode Cair. Olha só. E nós vamos falar sobre esse livro, lógico. Que tem tudo a ver com esse tema, que ele nasceu por conta desse tema, né, Júlia, que a gente vai conversar. Então, essa é a Júlia, aqui tá o QR Code em algum lugar desta tela, que você pode clicar e conhecer mais sobre a Júlia. Durante a nossa conversa, você vai ver o que que ela pode, como ela pode colaborar e contribuir para você ou para o seu negócio. Então, aqui tá o QR Code com os links, link do livro e fica com a gente que eu acho que você vai curtir. Bom, Júlia, vou fazer a nossa autodescrição, tá bom? Vou começar, aí depois você faz, pode ser? Bom, então eu sou Viviane, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, eu tenho os olhos castanhos escuros também. Hoje eu visto uma blusinha verde de manga de gola alta e uma calça preta e um tênis. E tô aqui à minha frente com Júlia. Gente, que interessante. Eu nunca fiz uma audiodescrição. Adorei. Eu sou a Júlia Jalbut. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos castanhos, médio pro comprido, liso, olhos castanhos. Eu tenho 1,78 m. Tô vestindo uma blusa, uma batinha assim indiana e uma saia também indiana estampadinha. Muito bom, tá vendo? Novidades. Adorei. Adorou, né? Que mais, gente? Só isso? Bom, o podcast você sabe que é patrocinado pela Best Homenagens. Então, se você ainda não conhece os serviços da Best, entre lá, www.besthomenagens.com.br. Conheça, porque pode ser que em algum momento você precise. Bom, Júlia, falei tudo? Falei tudo, gente? Falei, diz ele que eu falei. Teremos uma hora aí de conversa Diz também não, a entrada, a o protocolo inicial. Diz que eu falei, então vamos seguindo, gente. Júlia, você é autora desse livro, que eu acho que é onde começa até a nossa história e o porquê de você estar aqui, que é Uma Casa que Não Pode Cair. Mas parece que às vezes cai, mas aí você está falando aqui que não pode cair. Depois eu vou ler esse livro aqui, porque ela falou que vai deixar de presente. Como que tudo começa na sua vida, essa história de trabalhar com o luto, com o cuidado, como isso começa? Quando começa? Ah, bom. Esse livro tem como ponto de partida uma experiência pessoal que eu vivi.
Então, meu pai e minha mãe ficaram doentes simultaneamente. Meu pai era diabético e em 2007 ele infartou e passou por, enfim, cirurgia, tratamento, ficou na UTI. E nesse momento em que ele teve essa questão de saúde, a nossa vida mudou de alguma maneira. Ele era o provedor da casa. Ele era, assim como a minha mãe também trabalhava, Uhum, mas enfim, ele tinha muito introjetada essa figura do homem que uhum. provê, era essa pessoa. E se viu ali diante de muitas perdas no momento em que ele não pôde mais trabalhar, em que ele não pôde mais ser a figura que ele esperava ser, tanto para ele como para nossa família. E exatamente um ano depois, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, é, já metastático. E ali a nossa vida mudou de novo. A gente se viu mais uma vez em contato com a impermanência, com a imprevisibilidade, com a constatação de que a gente não saberia o que ia acontecer nas nossas vidas. E aí, de novo, a gente estava lá, envolto em tratamentos, em procedimentos, e junto de todas essas mudanças na nossa vida prática, né, que envolve tanto a tua rotina se modificar, você dar conta de todas essas questões, a gente foi percebendo que não era só a vida prática que mudava, mas as nossas emoções também eram afetadas por essa experiência, a nossa espiritualidade era afetada por essa experiência, porque quando algo assim acontece, a gente passa a se questionar sobre muitas coisas, do porquê isso está acontecendo, por que agora, por que conosco. Então, essa experiência de adoecimento, eu percebi que era muito intensa, não só para o meu pai e para minha mãe, que eram as pessoas que estavam lidando com seus próprios adoecimentos, mas eu fui percebendo com o passar do tempo que eu, por estar ao lado deles, também era profundamente afetada por essa experiência. Na época, quando eles adoeceram, eu tinha 22 anos, eu sou filha única Tá. e me envolvi muito com todo esse processo. E aí, eu percebi que quando alguém vivencia essa experiência de adoecimento, facilmente a gente tende a ver a pessoa como um órgão que não funciona. De alguma maneira, a pessoa tem sua identidade ofuscada e a gente passa a ver aquela pessoa como um paciente, como um doente, como um problema, de alguma maneira, a ser resolvido. E a gente se deparou com bons profissionais da área da saúde e também péssimos profissionais na área da saúde, Sim, com muita desinformação, com muitos tabus também. Falar sobre doença, falar sobre sim. morte, falar sobre luto, eu senti muita dificuldade em encontrar espaços para falar sobre essa experiência que a gente estava vivendo. E isso fez com que a gente buscasse muita informação, tentasse encontrar outros profissionais, tentasse encontrar livros, tentasse encontrar filmes, pessoas com quem a gente pudesse falar sobre isso. Inicialmente eu não encontrei muita coisa, depois com o tempo fui achando, e quando a minha mãe estava perto de morrer, isso 12 anos depois dessa experiência, eu percebi que a gente tinha reunido um tesouro nas mãos e um material que poderia ajudar outras pessoas Uhum. a viverem essa experiência, e assim surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso, reunindo não só informação, mas também compartilhando um pouco da nossa história, porque acho que quando a gente fala sobre a nossa história, a gente abre espaço também para que o outro olhe para Falha a própria dele. história Sim, também. sim, sem dúvida. Você falou uma coisa importante, né? O luto, a doença, tudo isso é visto com muito tabu, né, Júlia? Quando alguém tá doente, fala, ai, a pessoa tá chegando, não fala mais nisso, troca o assunto. Então a gente acaba fazendo isso e a pessoa não sente que pode falar também, como você se sentiu, né? A gente fica preso no meio de um turbilhão. Porque a gente realmente encontra tabus, você entende que inclusive você está morando fora do Brasil, não sei se é uma cultura nossa aqui do Brasil, como que você consegue comparar se é uma questão nossa, essa coisa da gente, não vamos comentar, ela perdeu a mãe, ela perdeu a filho, não vamos falar nada. Como que você vê isso? Acho que certamente há culturas que lidam um pouco melhor do que outras, mas Sim, acho que é muito comum dos nossos tempos uma dificuldade em se falar sobre morte, luto e, na verdade, em falar sobre emoções difíceis de sentir. Né? Acho que a gente vive numa época em que a gente valoriza muito a felicidade, a positividade, sim, o progresso, é, a performance e tudo aquilo que nos tira desse lugar é não valorizado, ou muitas vezes a gente pode até sentir vergonha sim, de
habitar outros territórios, né? Então a Sim, tristeza, não há tanto espaço para tristeza na nossa cultura, ou quando alguém tá triste, nosso impulso, né? O primeiro impulso é tentar eliminar a tristeza, tirar a pessoa desse verdade. lugar, quando muitas vezes o que a gente precisa é justamente dar Sim, espaço para essa tristeza, validar essa emoção, acolher essa emoção, entender o que está por trás dela. Então, acho que é uma dificuldade que eu percebo em muitas culturas e que certamente é algo que acho que tem começado a melhorar. A gente tem começado a perceber os prejuízos, né, de não darmos espaço sim. para tudo isso dentro de nós, na nossa família, no nosso trabalho e na sociedade como um todo. Sim, é verdade. Quando a gente pensa aqui, a gente fala muito de humanização, né? Todo esse tempo a gente tenta sempre trazer para esse ponto. E quando a gente fala disso, de abrir, a gente não precisa da solução, né? Eu acho que muitas vezes a gente quer resolver os problemas dos outros. Então, como às vezes eu sei que eu não posso fazer nada sobre aquilo. É tão egoísta, né? Eu não, eu sei que ela perdeu os pais, eu não posso fazer nada sobre isso para diminuir a dor dela, então eu não vou nem tocar no assunto. Então, se eu não consigo fazer nada, eu não toco no assunto. Mas, na verdade, o que tem de mais poderoso nisso é eu poder me abrir e ouvir o que você tem para falar. E te abraçar e falar: olha, eu tô aqui. Né? É muito mais simples do que a gente está pensando. E você não precisa solucionar problema nenhum, você precisa estar lá, né? Perfeito. Acho que é muito isso. Muitas vezes a gente não faz nada porque a gente tem receio, a gente tem, na verdade, essa expectativa de resolver o que o Resolver. outro está É. vivendo. E muitas vezes não tem o que resolver, Não né? tem. Quando a gente pensa na morte de alguém, então, por exemplo, minha mãe tinha morrido, a pessoa não ia trazê-la de volta, Sim. E né? não tem uma palavra mágica, né, Júlia, que vá trazer conforto. Essa é a verdade, assim. Eu acho que estar. Eu não lembro, por exemplo, quando meu pai faleceu muito jovem, meu pai faleceu com 43 anos também, com câncer. Eu não me lembro do que eu ouvi no dia que ele faleceu, no velório, né? Mas eu me lembro de quem estava Uhum, lá. sim. Então, a presença ela é muito maior do que o que você vai falar, né? Principalmente em casos de dor. E você falou uma coisa incrível, essa coisa que a gente tem a positividade, a felicidade como busca incessante, né? E esquece das outras emoções que fazem parte de quem a gente é. Exato. Acho que é isso, né? Tá perto, é saber que você está sendo visto na sua dor, que você tem o seu momento reconhecido. Isso faz muita diferença, né? Saber que as pessoas estão ali, que elas se importam com você. Eu também tive a mesma experiência, acho que no velório, ouvi muitas coisas, mas certamente o fato de uma pessoa ter ido lá para me abraçar significou muito para mim. Ou também quem não pôde estar lá, porque nem sempre a Sim, pessoa consegue estar, mas é mandar uma mensagem, mandar uma flor, ter algum tipo de gesto que mostre que ela se importa, que ela sabe do que você está vivendo. Acho que é uma enxurrada de amor que a gente recebe e sim, que certamente nos dá força e recursos para depois atravessar sim, essa experiência que é longa, que é o processo do luto. longa. Né? A gente tende a Uhum. achar que o velório, o enterro é um momento muito importante, e de fato é, mas essa experiência da acomodação de uma perda significativa na nossa vida leva muito tempo, Mas né? é muito, e depende de cada um, né, É, Júlia? Eu percebo que cada um lidar com o luto de uma forma diferente, né? Não tem um padrão, né, Júlia? De lidar com o luto. Não tem, tipo, todo mundo fala, tem um ano, e o ano você vai passar pela raiva, pela não sei o quê, pela negação, e depois você começa a aceitar, como se fosse. Não é receita de bolo, né? não é receita de bolo. Acho que a gente pode pensar que o luto é uma experiência universal, então todas as pessoas vão ser atravessadas por essa experiência, mas ela é absolutamente singular também. Cada um vai viver essa experiência de uma maneira completamente diferente. Então, vou voltar algumas casas só para a gente Volte. falar um pouquinho então Tá, sobre o luto, tá. né? Que eu acho que a gente tende a enxergar e reconhecer o luto, sobretudo quando se trata da morte de alguém significativo para gente. E o que hoje, né, a gente sabe é que o luto ele acontece toda vez que a gente tem um rompimento de vínculo significativo. E isso pode acontecer quando eu perco alguém importante para mim, mas também pode acontecer diante de outros rompimentos,
como, por exemplo, um divórcio, como, por exemplo, uma transição de um momento de vida, por exemplo, representada por uma aposentadoria. Quando eu tenho um processo de demissão no trabalho, uma demissão em massa no trabalho, isso pode também significar que ali vai se iniciar um processo de luto. Quando a As gente pessoas que tem... ficam também, Júlia. Então, teve, por Exatamente. exemplo, agora a gente acabou de passar aí por uma demissão em massa. As pessoas que ficam na empresa, elas sofrem esse luto também. Claro, é isso, né? Olha Acho que a pessoa só, que é os que demitida, saem e os que sim, ficam. exato. E assim que é, quando morre alguém importante na nossa vida, quem Sim, fica é sim, profundamente abalado é por essa verdade. perda. Então, no trabalho, quando Sim. uma pessoa sai, aquela equipe, ela tem que ser acolhida de alguma maneira. Elas perdem de alguma forma uma parte delas também, o Sim. que aquela pessoa Às vezes elas dão significava. graças a Deus, Exato, também mas tem às vezes isso. Também tem isso. a gente precisa olhar, Exato. né? Se tá dando Claro, graças a claro, Deus, tá soltando uns exato. fogos ou Aí se é tá. esse tudo bem, mas se Isso, é uma tá. pessoa que era muito importante e que de alguma Sim. forma isso causa uma dor e um sofrimento naquela equipe, a gente tem que oferecer cuidado para essa equipe, um Uhum. espaço de acolhimento também. Infertilidade, um aborto, uma perda gestacional, dentre outras situações. Todas essas são experiências É. que podem, né, que representam ali um processo de luto que vai acontecer. Cada um vai viver o processo de luto de uma maneira diferente, né? A manifestação do processo de luto, ela é muito individual. A gente tende a achar que luto é só choro e tristeza, mas nem sempre a pessoa vai reagir dessa maneira mais emocional. Às vezes o luto vai impactar a maneira como ela tá pensando, então às vezes a pessoa não tá conseguindo se concentrar, isso pode ser também uma manifestação do processo de luto. Eu posso ter meu apetite afetado e abalado, às vezes para mais, às vezes para menos. Eu posso começar a ter muitos questionamentos de ordem espiritual também. O meu sono pode ser abalado. Então o luto ele vai se manifestando de formas muito diferentes em cada pessoa. Por isso que é tão importante a gente tentar olhar para cada um e entender o que vai ajudar e apoiar aquela pessoa dentro daquele contexto. E acho que a questão do tempo no luto também é algo a ser considerado, porque a gente tende a achar que tem ali um tempo delimitado, né? Então, assim, uma semana, um ano, quanto É, tempo dura um luto, é. né? E tem, E tem estudos que dizem que é mais ou menos um ano, assim, porque tem as primeiras vezes, né? O primeiro aniversário, o primeiro Natal, diz que isso tudo é muito mais doído, depois vai ficando menos pior. uhum, Tem alguns, eu já tenho visto sobre o luto prolongado também, não sei se você chegou a estudar alguma coisa sobre isso. Eu tenho a impressão que eu passei por esse luto, porque já tem 20 e poucos anos que meu pai faleceu, e muitas vezes eu ainda sofro. Que coisa, gente! Que aham, coisa, é uma saudade, às vezes é um, uma coisa doce, é uma dor doce, né? De você lembrar de alguma coisa gostosa que vocês faziam juntos. Então, sim. isso também traz um aconchego, um confortinho, mas às vezes você chora, às vezes Dia dos Pais, você chora de novo, e 20 e poucos anos, né? Sim, eu gosto muito, tem uma frase de um pesquisador muito importante no luto, que é o Parks, e ele fala que o luto é o preço que a gente paga pelo amor. Nossa, que bonito, né? Então, assim, o luto é um desdobramento da experiência de amor. Achei lindo. Então, se a gente pensa nisso, né, que eu perdi alguém muito importante para mim, alguém com quem eu tinha um vínculo. Essa pessoa morre, por exemplo, não é em um ano que eu vou resolver ou vou lidar com essa perda. Essa pessoa, mesmo não estando aqui fisicamente, ela vai fazer parte da minha vida até o final dos meus Nossa, dias. Então, minha mãe e meu pai morreram, mas isso não encerra a relação que eu tenho com a minha mãe e com meu pai. Eles estão vivos também, é, né? De uma outra maneira. sim. Eu sigo pensando o que minha mãe falaria, às vezes, em determinada situação, ou meu filho fez determinada coisa, eu lembro do meu pai, acho que ele ia achar o máximo, ele tá gostando de montar Lego, né? Então, essa relação segue viva mesmo na ausência de uma pessoa. Então, perdi o que eu ia falar, pera, Tá, não tem fala. problema, não tem problema. É porque a gente fala dessas coisas, a gente fica emocionado mesmo. A gente tá falando que o luto é o Ah, preço que a sim, gente lembrei, paga pelo amor. exatamente. Então, assim, a gente tem uma expectativa muitas vezes no luto de que, assim, bom, vai ter ali um tempo, eu vou lidar, eu vou chorar e tudo, depois eu vou virar a página, vou encerrar esse assunto, bola pra frente, vou seguir minha vida.
né? Mas como você falou, poxa, às vezes acontece alguma coisa, eu lembro do meu pai, me emociono e eu choro. Isso é natural, isso é esperado, né? Porque o que acontece? Se depois de 15 anos que minha mãe morreu, eu vejo um filme que ela gostava, é natural que eu me lembre dela e que isso desperte alguma emoção. De repente eu sinto, eu falo, nossa, realmente, que saudades que eu tenho dela, eu adoraria que ela estivesse aqui para compartilhar isso com ela. E de repente pode ser que eu chore nesse momento e tá tudo bem, eu vou dar vazão para aquela Sim. emoção e depois eu vou seguir fazendo as minhas coisas e tudo mais. Então, uma vez eu ouvi de uma professora que eu tive no meu curso de aprimoramento em luto, a Valéria Tinoco, ela diz que existem duas palavras proibidas quando a gente fala sobre luto, que é o já e o ainda. E o enlutado, quem já perdeu alguém, talvez se identifique com isso. Que, independente do que você escolhe fazer, muitas vezes as pessoas à volta julgam um pouco as suas atitudes. Então, por exemplo, alguém que perde uma esposa e 2 semanas depois ele resolve sair para jantar com os amigos, ele tá dando risada, Aham. as pessoas assim, nossa, mas já? É que tem um protocolo, É, né? Tem que mas já? sofrer. Ah, Ou a pessoa, depois de ter perdido um filho, ela. Não, ou um cachorro. Vamos colocar um cachorro que é uma tá. perda que não é tão reconhecida. Ah, depois de 2 anos, ela ainda chora pela perda desse cachorro, assim, mas como assim? Sim. Ainda? Ainda? Ou alguém que perdeu um irmão e não se desfez das coisas dele. Nossa, mas como ainda, assim? Então a gente tende a ficar avaliando e julgando o Sim, sim. processo, o tempo de elaboração do luto dessa pessoa, muitas vezes a partir da nossa própria métrica. E aí que entra essa questão da individualidade, né? Cada um é um, cada um tem o seu tempo de viver tudo isso, e a gente vai seguir se emocionando por essa relação que a gente teve com essa pessoa até o final dos nossos dias e tá tudo certo. O problema é quando de repente eu passo a vida inteira chorando por essa Sim. perda e não tenho espaço para nada a mais. Aham, Né? Eu aham. gosto de uma imagem também que diz que no início, no processo do luto, é como se você e a sua dor fossem do mesmo tamanho. E o esperado, e no começo, como você falou, né, nesse primeiro ano, por exemplo, é isso, você está muito tomado por essa experiência, entendendo quem você é, o que morreu também em você É. por conta dessa perda. O esperado é que com o tempo você não seja essa dor, mas você tenha essa dor, ou Uhum. seja, essa dor seja parte de você, né? Sim. Como se você crescesse ao redor dessa dor, ou a gente pode pensar de outro jeito também, da dor diminuísse um pouquinho, né, e se alocasse em um espacinho de você, e que às vezes, assim como o coração ali, né, que contrai e se expande, em alguns momentos essa dor vai aflorar, vai se manifestar, às vezes por datas, né, uma formatura, um Sim, é casamento, e eu me verdade. deparo com essa ausência, ou às vezes é isso, um cheiro de alguma coisa, o É, gosto, uma música me remete a é, essa pessoa e eu vou sentir algo também, e acho que tá tudo certo, é, né? A gente tem uma história e é natural que a gente se emocione é com essa verdade. história. E você falou uma coisa, né, que eu fiquei pensando sobre as emoções, né? É natural que a gente sofra, que a gente chore em alguns momentos, né? Isso não pode limitar a gente, né, de fazer outras coisas, de ser mãe, de Uhum. trabalhar, o que a gente escolher, né? Muitas vezes a gente começa a negar as emoções que a gente está sentindo. Não, não posso mais ficar triste, né? O pessoal, eu já chorei muito aqui no meu escritório, já chorei muito para minha não sei quem. Não posso mais ficar triste. E isso, mais longe, né? Tô falando alto? Mas isso acaba aumentando os nossos prejuízos internos, né, Júlia? Quando a gente fica negando, não posso mais chorar, não posso mais sofrer. E eu vejo muitos homens nesse lugar de recolher as emoções, né? Isso aumenta os prejuízos, aumenta talvez o tempo, aumenta o sofrimento de esconder, de negar as emoções. Acho que a gente pode pensar como se a gente fosse uma panelinha de pressão, né? E a gente precisa de tempos em tempos, o pino precisa subir e a emoção precisa sair. A gente tem que ventilar as nossas dores, as nossas emoções de alguma maneira. Ficar guardando tudo isso, inicialmente pode até
parecer que a pessoa tá bem, né? Ela assim, Uhum. ela tá seguindo, tá trabalhando normalmente, ou ela tá dando conta das suas tarefas normalmente. Mas pode ser que depois de 1 ano, 2 anos, de repente, algum episódio, ela adoeça, é como se Adoeça. ela explodisse naquele Sim, momento, sim. né? Então, acho que é muito importante, quando a gente pensa no luto, né, ter esse pêndulo um pouco, né? Ver se a pessoa tá em movimento, visitando um pouco a dor da perda, os sentimentos em decorrência dessa perda, e ao mesmo tempo também tá seguindo a sua vida junto, né, dessa perda. Sim. Então, perceber que essa pessoa tá oscilando, né, tá fazendo esse movimento, isso vai representar um luto saudável. E acho que negar as emoções nunca é um caminho mesmo, Que porque engole o choro, né? Porque a gente é isso. Eu aprendeu a acho que os engolir o homens, choro, a gente como principalmente sociedade, os homens, né? a Engole o gen- choro. exato. Então, acho que, de alguma forma, isso está introjetado para eles, mas a gente negar alguma coisa, a gente abafar, não vai fazer com que essa emoção desapareça. O que a gente faz quando a gente nega alguma coisa, a gente esconde, a gente tira de nós mesmos a oportunidade de receber acolhimento para essa dor, de cuidar dessa dor. Então, se a gente não enxerga, se eu não reconheço, nossa, eu tô sofrendo. Se eu não verbalizo, né? Se eu não permito ver, perceber que eu tô sofrendo, Exatamente. Eu não ainda posso. dói. E tá tudo certo, né? É Sim, humano, né? Faz parte do humano a gente que criar sim, vínculos. sim. Faz parte de sermos humanos, nos entristecermos ou termos outras emoções quando a gente perde alguma coisa. É. E o fato da gente estar triste no momento não significa que a gente vai estar triste eternamente, né? Mas a gente vai dar vazão a isso, e a partir desse momento que a gente dá vazão, a gente recebe cuidado, a gente começa a se cuidar também. E aí a gente vai retomando também outras coisas que nos são importantes. Você falou de receber cuidado, Júlia. A sensação que eu tenho é que quando a gente está passando pelo luto, né? é, Parece um adoecimento, parece que a gente está doente, Hum, né? Porque é muito parecido até com depressão, às vezes, com algum, né, com uma forma aí de depressão. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? E depois eu quero falar do cuidado antes também, quando a gente está legal. cuidando. Uhum. Mas a gente tem que ter cuidados médicos quando a gente está passando por esse período de luto, Então, o processo de dentro do que você luto, estudou, né? Eu sim, sei que você é, não é é médica, exato. mas Eu não sou psicóloga também, uhum, né? Eu fiz um uhum. aprimoramento, é um assunto que me interessa, que Sim, eu sim, estudo dentro e, do que você né, estudou. no meu livro eu falo Uhum. bastante sobre isso, mas o luto não é uma doença. Não é uma Não é uma doença. doença. Gente, luto não é uma doença, vamos deixar isso bem Pronto. claro. É um Sim. processo natural, esperado e adaptativo diante de um rompimento de vínculos. Nós, por sermos humanos, é natural do ser humano estabelecer vínculos ao longo da vida. E toda vez que um vínculo se rompe, a gente vive um ajustamento a essa Uhum. nova realidade. Então, é natural que isso nos demande tempo, energia e espaço, porque quando a gente perde algo importante, uma parte nossa deixa de existir em alguma medida. Então, por exemplo, se eu sou demitida do meu trabalho, eu começo a me questionar, nossa, quem sou eu agora, né? Sem a minha Uhum. empresa, sem o meu cargo, sem esse papel com o qual eu me Uhum. identificava. Ou eu perco um filho, assim, nossa, mas eu me via, grande parte da minha identidade tá atrelada ao ser mãe. Quem sou eu agora Sim, sim. sem isso? Então, eu acho que o processo do luto, né, um dos grandes lugares que ele remexe é nesse lugar da identidade. Quem sou eu agora sem essa parte, né, de mim, de alguma maneira? E isso vai levar um tempo para se acomodar dentro da gente. Tem um livro muito interessante chamado O Cérebro de Luto, e essa autora, ela dá um exemplo que eu acho muito bom, que é pensar como se na nossa vida a gente tivesse um GPS, né, que nos guia. Então a gente tem esse mapa e tem o território onde a gente está navegando. E talvez todo mundo já tenha tido a experiência de estar, enfim, a gente está em casa, está no escuro, a gente sabe mais ou menos onde estão as coisas. Uhum. Mas quando a gente tira algum objeto, e a gente tende a buscar, e mesmo que eu saiba, assim, a xícara não tá mais aqui.
eu tendo a buscar essa xícara. Eu tive agora, por exemplo, em Portugal, eu tô passando um tempo lá. Lá o interruptor, ele fica pra fora da sala, do banheiro. E aqui no Brasil é dentro. Sim, Então, nossa, eu passei os primeiros meses, assim, direto, procurando ali o interruptor, né? Porque pra mim, no meu registro interno, verdade. era ali, o interruptor estava ali. Por mais que eu soubesse racionalmente, o interruptor não está mais aqui, eu buscava ali o interruptor. E aí, quando eu vinha para São Paulo, por exemplo, visitar minha família, eu ia o quê? Procurar o interruptor fora, e aí ele já não estava dentro, né? Então, assim, é um exemplo para mostrar um pouco quando a gente perde algo, alguém importante, aí tem esse processo de ajustamento, que por mais que eu saiba racionalmente, essa pessoa não está mais aqui, tem um tempo Nossa, do sim. nosso corpo, das É, nossas emoções, do nosso cérebro compreender, internalizar essa experiência. é verdade. Parece que às vezes a gente. Eu me lembro de acordar, e aí eu não conseguia, quando eu acordava, lembrar se eu tinha sonhado com aquilo, se aquilo era verdade. É, tinha, às vezes, durante o dia, de repente, falar, vou perguntar pro meu. Opa, não tá mais aqui. Então, é uma coisa que realmente você vai com a mão e fala, não, não tá mais aqui. Né? Então, é muito profundo, né? Mas se a gente não cuidar, ele não é uma doença. Isso, Mas se exato. não Então vamos cuidar. pensar assim, né? Ah, A gente, por exemplo, o nascimento, vamos colocar ali uma outra experiência. Ele é um processo natural. Para a maior parte das pessoas, ele acontece naturalmente. Bebês nascem, né? Senão a gente não uhum. estaria aqui. Mas há casos em que a gente precisa fazer um tipo de intervenção. Então, há nenéns que necessitam de uma cesariana ou de outras intervenções para que esse nascimento aconteça. No processo do luto é a mesma coisa, ele é um processo natural, esperado, adaptativo, mas por vezes a gente precisa de outras ajudas para que esse processo se desenrole. Eu preciso esperar um luto se complicar para pedir ajuda? Não. Uhum. Né? Por exemplo, quando os meus pais morreram, eu quis fazer terapia para me apoiar nesse processo, porque foi tão intenso, tanto o adoecimento deles, quanto a perda deles. Então, por mais que eu sentisse que eu tivesse recursos para lidar com essa experiência, e eu estava me sentindo bem ali, lidando, conseguindo, né, sentir minhas emoções e fazendo as minhas coisas, me dar tempo e espaço, eu queria ter uma ajuda também, eu queria receber cuidado naquele momento. Então é muito importante a gente saber que o processo de luto, ele não precisa ser vivido sozinho, a gente precisa do apoio de outras pessoas, tanto o apoio profissional, pode ser em alguns Uhum. casos, mas não necessariamente profissional, quando não se trata de um adoecimento que pode acontecer Sim, sim. mesmo, em decorrência de um Aham. luto, isso pode acontecer, né? Pode se Tá. tornar um luto complicado. Isso tem que ser avaliado por um especialista, Sim. tem vários sinais ali de variação de comportamento que são identificados. Mas mesmo quando esse luto está transcorrendo normalmente, a gente precisa de ajuda. De amigos, das pessoas do nosso trabalho, porque esse desenrolar saudável do luto também ele está associado a esse ambiente no qual a gente está inserido. Porque eu posso ter vivido uma perda e por mais cheia de recursos que eu seja, se eu tiver num ambiente que não valida a minha dor e ainda por cima, às vezes, deslegitima a minha dor, por exemplo, nossa, mas era só um Ainda? cachorro. É. Ai, mas você pode ter outro filho. Nossa. Às vezes são violências que você vai Sim. sofrendo e É. que podem te levar a um sofrimento que às vezes Sim. pode ser até maior do que a própria Contínuo. perda. Contínuo, né? Continua, Exatamente. né? Então, acho que é bem importante deixar essa mensagem, né? O luto não é uma doença, é um processo Uhum. natural, mas que pode ser vivido com uma ajuda profissional quando há um processo de adoecimento e quando não há também. A gente não precisa esperar adoecer para Sim. buscar ajuda Sim. de um Sim. profissional ou, como eu falei, né? Acho que de amigos, família Sim. e os nossos cuidados pessoais, acho que isso é super importante sempre, né? A gente Sim, sim. E saber. quando a gente tem esse acolhimento, os prejuízos diminuem. É isso, a gente, não é que a gente vai sofrer menos, a gente vai passar por esse processo com menos prejuízos, talvez com não adoecendo, talvez conseguindo enfrentar um pouco mais, quando a gente tem apoio e acolhimento. Isso é essencial para um período de luto que alguém ao nosso redor esteja passando, certo? Dentro de um escritório, o que eles precisam é acolhimento. Sim, eu acredito muito nisso. Acho que você oferecer cuidado, até pensando em gastos, né? Cuidar é muito mais barato do que reparar.
né? Quando a gente tem uma situação de adoecimento, às vezes é muito mais difícil você conseguir sanar essa Sim. situação do que você promover um ambiente saudável dentro dessa instituição. E acho que é importante pensar, quando a gente pensa em cuidado ao luto dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é entender que isso não precisa acontecer no momento em que alguém perde alguém, né? Porque normalmente é isso que a gente vê Uhum. acontecer, né? Alguém perdeu, a casa tá, né? Tem um incêndio, vamos apagar o incêndio, o que que eu É, faço? Tudo. E é difícil você conseguir estabelecer um plano de cuidado no momento em que é, tanta coisa está é. acontecendo, tantas decisões têm que ser tomadas, É uma né? cultura, né? Uma cultura que você Exato, precisa ir construindo, porque a cultura do cuidado você não faz do dia para noite. exatamente. Então é importante isso, eu ter na minha organização um espaço de acolhimento das emoções, ter essa parceria também entre quem trabalha lá, né? Vínculos de confiança, ter um ambiente seguro, ter um ambiente que cultiva e valoriza a empatia, a comunicação, tudo isso vai criando esse ambiente promotor de saúde Verdade. e ele é protetor para quem vivencia algum tipo de perda. Então a pessoa chega ali, aquele ambiente, ele tá pronto de alguma maneira a acolher aquela pessoa. O que é muito difícil você fazer quando a pessoa, enfim, já perdeu tudo assim, ah, vamos lá, deixa Isso. eu educar essas pessoas, Vamos deixa eu agora. falar, deixa eu É. conversar, né? É claro que é possível e às vezes Sim. é isso que dá, mas acho que quanto mais as empresas começarem a criar espaços internos e permanentes de cuidado aos seus colaboradores, melhor vai ser o acolhimento a elas. E eu acho que um colaborador se sente mais confiante, inclusive, para atravessar essa experiência de sofrimento. Ele fala assim: bom, eu sei que eu vou conseguir atravessar essa experiência. Eu sei que ao voltar para o trabalho, esse ambiente não vai ser adoecedor, né? Ele vai É. me apoiar, ele Sim. vai fazer parte da minha rede de apoio Sim. nesse Olha momento, só que né? importante, né? E muitas vezes não é o que acontece, né? A pessoa Não. volta para o trabalho e se afunda Sim, ali, sim, né? adoece mais. E acho que uma coisa importante também, né? Quando a gente pensa em luto, ele não acontece em horas determinadas do dia, como você Sim, falou, né? Eu lembrei do meu pai, em tal momento me emocionei. Com o trabalho é a mesma coisa, ele não vai parar das 9 às 5. sim. E o que a gente vê muitas vezes são ainda empresas que não têm essa cultura de acolhimento e o funcionário, quando ele se emociona, por exemplo, ele vai ao banheiro chorar, se Isso. recompor Sim, e vai voltar para o ambiente de trabalho, porque ele não vê ali um espaço seguro sim. para se emocionar, ele se envergonha do que ele está Ele se se sentindo, envergonha, né? né? E a vergonha no ambiente de trabalho é a pior coisa que alguém pode ter, né? Pior coisa, porque a pessoa não se sente segura nem para falar da dor, nem para trazer uma inovação, nem para trazer uma coisa nova, nem para ter coragem de contestar. Então, a vergonha no ambiente de trabalho, ela é a coisa do que eu não pertenço a este ambiente, né? Brené Brown fala disso, que a vergonha é o medo de não pertencer. Então, por isso que a gente vai chorar no banheiro. Quantas e quantas vezes eu que trabalho com RH vi gente chorando no banheiro? Será que é essa organização, né, que a gente quer promover? Uhum. Será que a pessoa que precisa chorar no banheiro, ela tá sendo inteira quando ela senta lá? Né? Porque é só sendo inteira que ela vai conseguir contribuir com toda a potencialidade dela. Então, É. talvez eu não esteja tendo esse profissional de forma inteira, né? De forma integral. E acho que um receio, muitas vezes, né, pensando em líderes e liderados, é às vezes a liderança achar que ela tem que resolver a E dor. que ela é fraca, É, exato, quando acolhe, que ela é né? fraca. E que ele tem que resolver a dor e que É, o profissional é fraco. Então, eu não posso exatamente. chorar, porque senão eles vão achar que eu sou fraco e É, incompetente. exato. Então, a minha dor é o que eu sou naquele momento. Triste, né? Triste, triste. Precisamos rever esse paradigma. E acho que isso reflete, né? Muitas pessoas adoecendo mesmo. Porque é o que você falou, né? A gente tem que temos que ser inteiros, né? Sim. E quando a gente vai negando uma parte, é impossível. Você não vai É. produzir também, né? O Sim, que vai ser esse sim, profissional é, na hora que ele sai do banheiro com essa é, dor, né? é, Pode ser que esse adoecimento não se manifeste ali naquele momento. Pode ser que seja daqui 6 meses, mas em alguma hora a conta chega sim, dessa cultura de não acolhimento. é verdade. Nossa, isso é tão importante, né? E como que você diria, por exemplo, para os colegas de trabalho,
para esse líder, né? Para essa líder que quer construir esse ambiente de cuidado, né? Uhum. Como que ela começa isso? Até hoje não aconteceu. Como que ela começa esse ambiente? O que que você diria para uma líder, um líder e até para os colegas de trabalho? Tá. Eu vou contar um pouquinho, acho que então, eu tenho um programa que eu desenvolvo na Pinacoteca do Estado e também em outras Legal. empresas, Uhum. que chama Programa Cultura do Cuidado. E ele vem muito com essa proposta, né, de apoiar o desenvolvimento dessa cultura, né? Então não é uma ação pontual, não é um Uhum. dia de autocuidado, não é uma É o Setembro palestra. Amarelo. Exato. É algo que precisa acompanhar os dias daquela instituição. E aí lá o que a gente faz é tanto oferecer aos colaboradores informação, então a gente tem ao longo de todo o ano, toda semana, tem um encontro presencial com uma palestra, uma conversa com algum profissional que vai iluminar Toda algum tema semana diferente, toda semana do ano. do ano. Isso lá na Pinacoteca. Claro, eu Tá, tenho uma empresa que faz uma vez por mês, tá. mas em geral eles começam uma vez por mês, e aí depois eles vão recebendo o retorno dos colaboradores de assim, nossa, como é bom ter esse espaço, podia ter mais. E isso afeta como a pessoa vai trabalhar. Uhum. Ela se sente com vontade de ir ao trabalho quando ela vê que ali é um espaço Sim, gostoso de habitar. Então a própria empresa começa em geral pequenininho e aos pouquinhos vai aumentando porque vê os benefícios de ter esse sim, tipo de sim, espaço. As pessoas adoecem menos também porque elas têm informação de como sim. cuidar da própria saúde. Identificar lá no início. Exatamente. Então, assim, tem isso. Ah, conversa sobre sono, roda de conversa sobre luto, ah, enfim, alimentação, vários temas que dizem respeito ao que eu gosto, né, de trazer, que é esse conceito de saúde integral. Muitas Uhum. vezes em empresas a gente tem visto cada vez mais a coisa, né, saúde mental, saúde mental, saúde Sim, mental. sim, E acho que é saúde sim. integral, né? Não É. tem como Não falar dá de pra. a É, mente corta. só, É, corta a cabeça. É a saúde do corpo, é. das emoções, dos relacionamentos, é saúde financeira. Acho que Sim, tudo isso impacta a maneira como a gente se sente, que é, em geral, como a gente acaba nomeando ali a saúde mental, né? Então, assim, o programa traz esse pilar de informação, que eu acho que é muito importante. Eu também ofereço sempre práticas a esses colaboradores, porque não adianta nada a gente ter um sim. monte de teoria É, e a não gente. trazer para o corpo, Sim, né? Então, como que eu ensino um líder ou um liderado a escutar o outro? sim. Ele precisa começar a escutar ele mesmo, né? Ele Uhum. precisa ganhar familiaridade com o silêncio, com as próprias emoções. Ele precisa aprender a respirar. Então, tudo isso é super importante. Então, lá a gente faz práticas variadas, tanto as mais conhecidas, digamos assim, nesse ambiente corporativo, como meditação ou mindfulness, né? Algumas pessoas acabam chamando dessa maneira, yoga, mas também práticas de dança. A gente fez oficinas de poesia, enfim, muitos tipos de prática que vão trazendo mesmo para o corpo esse conhecimento, que vão nos abrindo também um pouco para nos percebermos de outra maneira. E outra coisa que a gente faz lá é promover muito esse ambiente de troca, de vínculo, de reflexão entre eles. E é tão potente fazer isso porque as pessoas começam a se conhecer para além do crachá, para além dos Uhum. papéis que ela tem Uhum. naquela empresa. Eu começo a conhecer um interesse daquela pessoa, uma história, uma dor dessa pessoa, uma perda que ela viveu há 20 anos. E isso vai criando esse ambiente seguro naquela organização. Isso vai mostrando àquelas pessoas que todo mundo tem algum tipo de Sim, sofrimento, então eu não estou sozinha nesse sim, sofrimento. sim. Eu vou encontrando ali um parceiro também para quando eu estiver precisando de ajuda, eu consigo pedir para ele também, né, estender a minha mão, falar assim: "Ah, você consegue ficar aqui um pouquinho, porque eu preciso respirar". Então, isso acho que é tão importante, e isso vai criando essa educação mesmo na organização como um todo, né? Os colaboradores, as lideranças vão estando mais atentas e vão, no fundo, acho que se aproximando da própria humanidade. É verdade. Porque o que a gente vê, né, muitas vezes, é essa desumanização. Sim, é. A gente vê isso no ambiente corporativo, a gente vê isso também na área da saúde, é super frequente, né? Profissionais da saúde que se desumanizam, pacientes que são também tratados de forma não humanizada. É esquisito pensar nisso, mas é É, real, é. porque um paciente é visto como um órgão que não funciona, um Isso. colaborador é visto como uma engrenagem daquela máquina, e ele é um ser humano, e a gente precisa promover isso também, né? Quanto mais
a gente tiver espaço para a nossa humanidade, para reconhecer a nossa humanidade, mais a gente reconhece a É, humanidade do outro e menos a gente vai adoecer, porque no fundo, quanto mais a gente se distancia das coisas que nos fazem humanos. humanos, mais a gente vai É, adoecer. Então, acho que promover esse tipo de espaço, esse tipo de iniciativa dentro de uma organização é cultivar, é promover a saúde. E eu acho que isso esbarra num ponto de que somos uma cultura muito reativa. A gente tende a agir e querer fazer alguma coisa no momento em que acontece já um é verdade, adoecimento, é verdade. né? Eu gosto, tem uma chargezinha, né, na área da saúde que mostra ali uma fila de pessoas que estão ali para buscar, tá assim, tratamentos, medicamentos e cirurgia. Tá cheia, a fila Ah, gigante, assim, tem 100 pessoas na sim, fila. E aí tem um senhorzinho assim na outra janela, assim, olhando, sozinho. esperando, que é mudanças de estilo de Mudança de vida. vida. Ninguém quer. Ninguém. Então eu acho que a gente precisa abrir nossos olhos um pouco para entender a importância da gente trabalhar na prevenção, né, na Faz todo promoção sentido. de saúde e não só no tratamento da doença. Faz Ela é todo importante sentido. também, mas Aham, a gente tem que criar sim. ali a saúde, né, dentro dessa organização também. Sim, é verdade. O alicerce, né? E aí você fala de uma coisa importante, é que é a rede, né? A gente vai formando rede, a gente vai formando conexão. E a ciência já disse que as conexões curam, né? Porque a solidão, se a solidão adoece tanto quanto o uso do cigarro, Uhum, já tem estudos que falam isso, as conexões curam. E aí eu fiquei pensando aqui agora, quando a gente chega em um ambiente, meu Deus, aqui não tem conexão, a gente fica agoniado porque não tem. A gente trabalhou tanto na conexão das máquinas, né? Mas a gente parou de trabalhar na conexão humana. E quando você fala, quando a gente traz o humano, quanto mais a gente se aproximar do humano, mais a gente vai ver benefícios que a gente não está pensando nisso. A gente robotizou as pessoas em algum momento e agora a gente precisa trazer ela para o humano. Porque quanto mais a gente trouxer, mais benefícios a gente vai ter, mais diferenciais competitivos, mais criatividade, mais inovação. É isso que a gente precisa relembrar, né? Se a gente esqueceu em algum momento. E se conectar. Porque é sim. poderoso demais essa conexão. Porque quando eu falho, eu posso contar com a Júlia, né? Fala, Júlia, segura as pontas aqui pra mim, não tô dando conta. E você, porque você sabe o que eu tô passando, porque a gente já teve essa Uhum, conexão antes, essa sim. empatia, essa promoção da empatia, né? Uhum, É, você vai falar, não, beleza. Você não vai querer passar a perna em mim, é. porque você já sabe que eu também tô passando por situação difícil. Então, é tão mais humano do que a gente está pensando, né? E por isso que esse podcast vem para falar desses assuntos. Muito importante. Esse dado do cigarro, eu lembro que eu É, fiquei assim chocada, né? E é interessante como a gente não se dá conta de é, como isso é muito importante. Imagina pensar que os nossos relacionamentos, uma pessoa que não tem relacionamentos, ela adoece mais do que adoece. fumar, acho que era tipo 40 cigarros, era um É, número absurdo. E tem aquela pesquisa de Harvard é, também que eu acho super interessante, que é um estudo longitudinal, eles sim, acompanharam várias pessoas, sim, enfim, né, por muitas é, décadas, para avaliar o que que impacta a saúde dessas isso. pessoas, Os né? É o relacionamentos. que é o É, dinheiro, é a escola que ela estudou, é a casa que ela é, tem? Não, são os é, relacionamentos. é. E eu acho que isso ficou escancarado também com a pandemia, acho que a gente começou a se dar conta, né, disso. A gente começou a se dar conta também a partir do momento em que as pessoas começaram a trabalhar de casa, ali, né, toda hora, no reunião online, a gente tirou aquele momento do cafezinho, Sim, que eu acho que é tão importante, né, o momento em que ali você conversa um pouquinho de outras coisas, às vezes você fala de assuntos aleatórios, ou seja, você está ali promovendo também os relacionamentos e os vínculos. é. Então, realmente é É muito essencial importante, é para a vida. A essencial. gente tem. Eu fiz uma palestra no Setembro Amarelo sobre isso, né? O Tá. antídoto invisível, que é o Ah, poder dos vínculos, né? Na prevenção do sofrimento. E a gente precisa de toque humano, tanto quanto a gente precisa do sol para viver. Eu fiquei boba quando eu li. A gente tem, é como se chamasse fome de pele. uhum, Então a gente precisa do toque humano. Tanto é que na pandemia aumentou a aquisição de pets, né? Eu acho que em 30%, porque a gente não podia se encontrar e as pessoas sentiram essa necessidade, foram e compraram pets. Lógico que ninguém sabia que era sim, por sim, conta sim. disso, né? É, Ah, mas tô muito sozinho, vou comprar um pet, ou vou adotar um pet. Mas porque a gente sente essa necessidade, essa fome de pele. Então a gente precisa do sol para viver, a gente precisa de gente.
né? A mesma coisa. Então, a gente precisa começar a investir mais nisso do que a gente. Eu penso que a gente investiu tanto em tecnologia, tanto em recurso, mas a gente precisa agora ter esse olhar. Não que você não precisa deixar de investir no resto, mas investe agora em gente. Investe em gente porque o retorno é certo. A gente encontrou a diretora de felicidade da Heineken e ela falou que os líderes lá, o papel deles é como é que você tá? Uhum. É claro que é muito mais profundo que Claro, isso, né? aham. Mas é olhar as pessoas, é dar o que a pessoa precisa para ela estar bem para trabalhar. E não meta, meta, meta. E quando eles fazem esse cuidado com a equipe, as metas, a performance vai estourando. Eu falei, você tem isso? Ela falou, tem. E vão fazer um case, Sim. provavelmente, né? Vão escrever. Eu falei, escreve isso urgente. Aham, Porque as pessoas é. precisam entender que quando elas cuidam das pessoas cuidam dos resultados, Claro, claro. né? E esse cuidado, quando a gente fala dessa cultura do cuidado e do seu programa também que você faz na Pinacoteca, a gente tem que pensar também que durante esse período, ou seja, você ficou 12 anos, é isso? 12 Cuidando. anos, é. 12 anos cuidando. Você cuidou de você também nesse período? Sim, acho que fundamental. Acho que se eu não tivesse cuidado de mim, eu teria adoecido junto dos meus pais. E é isso que a gente vê. Tem várias pesquisas sobre cuidadores, e o que muitas vezes a gente vê são cuidadores que adoecem junto, ou às vezes até morrem Morre. antes dos pacientes. Eu É vi uma isso loucura. ontem. É. A Emma, A Willis. Agora tá Emma super em alta. Willis. É, ela é, pra quem não sabe, né? Ela é esposa do Bruce Willis, que foi Isso. diagnosticada com demência frontotemporal. É. E ela lançou um livro agora que tá, Isso, enfim, tá com uma agora, é. divulgação. Uhum. E ela fala muito sobre isso, como o cuidador precisa se É. cuidar. E é É. Diz que verdade, o médico falou assim, isso, que tem cuidador que morre antes do morre antes. paciente. É Olha que verdade. coisa, eu nunca É, tinha pensado é. nisso. E é muito desafiador, é difícil, acho que tem vários fatores dentro disso, E né? fases Porque, também, várias emoções, né? é, Não é só amor e cuidado, às vezes a gente fica com raiva da pessoa que a pessoa tá doente. sim. Fica, não fica? Fica, opa, vamos falar sobre isso. É uma situação, acho que é isso, assim, a experiência de cuidar, ela é muito idealizada. Legal. A gente tende a enxergar como sendo uma experiência de amor, de afeto, de É, compaixão, de romântica. doação. E assim, e tem tudo isso. Acho que a Tem. maternidade também é vista dessa maneira e Isso. tantas outras relações de cuidado, né? E tem esse lado, mas também é super cansativo, é super exaustivo. Nem sempre você vai cuidar de alguém com quem você tinha uma boa relação, né? Isso eu Uhum. acho que é uma questão importante de ser dita Verdade. também. Nem sempre você tem suporte para viver essa experiência. Enfim, tem uma série de fatores ali que vão despertar muitas emoções dentro de você. Não só amor, não só gratidão. Muito bom. Então, tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento, tem cansaço, tem culpa, tantas outras coisas. Então, quem tá cuidando precisa cuidar de si, né? É impossível você estar ao lado de alguém, tentar se manter inteiro dentro disso, se você não cuidar de você. Sobretudo, porque quando a gente pensa na experiência de adoecimento, ela é uma maratona que você não sabe quando vai ter fim. É. Então, uma coisa é eu falar assim: ah, não, eu consigo negligenciar o meu próprio cuidado por um mês, por 6 meses. Você não sabe se essa experiência vai durar 6 meses. É o que você falou, no meu caso, meus pais ficaram doentes 12 anos. Não tinha como eu passar 12 anos sem olhar para mim, né? E eu acho que eu tive uma sorte de um lado e mérito também, né? Porque eu fui atrás disso, tive a disciplina de fazer isso, mas é de ter práticas que acompanhavam a minha vida e que me convidavam a esse olhar para mim. Então eu fazia yoga, fazia meditação já alguns anos antes dos meus pais adoecerem, e eu sabia que era muito importante, dentro da rotina que a gente tinha, eu ter um momento para olhar para mim, para poder me emocionar, para poder perceber o que eu estava precisando naquele momento, para eu poder também reconhecer os meus limites, para eu poder pedir ajuda e falar, nossa, eu não estou dando conta, É. né? Então no livro eu conto várias experiências, mas uma delas que eu conto é que em dado momento eu senti que eu não conseguia abraçar minha mãe direito, genuinamente. Por mais que eu visse a minha mãe sofrendo ali, tinham várias questões da nossa relação Uhum. que estavam entre Sim. esse gesto de amor que eu também queria oferecer a ela. E aí eu fui fazer terapia, e aí eu fui chorar, e eu fui entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu não neguei o que estava acontecendo. Isso é muito E foi o importante. não negar, foi o olhar para essa dor que me permitiu um dia chegar para minha mãe e falar: então, vamos conversar? E é ter, às vezes, conversas que são difíceis, que são Sim. desconfortáveis, e foi tão lindo, assim, foi um dos momentos mais bonitos que a gente teve, porque foi um momento de eu falar o que eu sentia, dela também falar o que ela sentia, e a gente se enxergou como
seres humanos, né? Seguíamos sendo ali filha e mãe, Claro. mãe e filha, mas assim, eu tava enxergando a Madalena, que tem essa história, que tem as coisas que ela recebeu, as coisas que lhe faltaram também, e eu também pude expressar, e a gente se encontrou naquele lugar. Nossa. Então é tão importante, né, a gente ter isso. E aí esse cuidado não é fácil um cuidador conseguir cuidar de si, porque normalmente Uhum. uma experiência de doença tem um monte de urgências ali, tem muitas coisas para serem feitas. A vida dessa pessoa é mexida em muitas formas, né? Tanto a rotina, mas a vida financeira. Às vezes tem um monte de tratamento Sim, médico, remédio, tudo caro. Então, sim. assim, é muito demandante mesmo. Então, como encontrar tempo para cuidar de si? É, Acho que um maior primeiro desafio. ponto é entender que você não precisa dar conta disso sozinho, então é buscar ajuda, é sinalizar para as pessoas assim, olha, estou precisando de ajuda, porque normalmente quem tá fora não reconhece que é uma experiência muito dura, É. e às vezes parece que você tá dando meio conta ali, e às vezes você tá meio dando conta, mas A que preço? exatamente, né? Então é falar assim, ó, então, eu tô precisando, minha mãe tem quimioterapia. Semana que vem, você pode levar? Ou eu tô precisando disso, 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 disso e disso. Tem alguma coisa dessa lista que você possa fazer? Então, entendendo um pouco, se vulnerabilizando, o que não é fácil, mas pedindo ajuda para que você consiga também encontrar tempo para cuidar de si, É. E né? é um desafio, principalmente aqui, né, no Brasil, né, Júlia, quando a gente fala nisso, porque a gente tem hoje uma geração chamada geração sanduíche, que cuida dos pais e dos filhos, Às vezes até dos netos. dos netos, às vezes, isso mesmo. E aí ela precisa trabalhar para manter aquilo, mas ela também tem que cuidar. Então a gente tem principalmente as mulheres muito É. estafadas com essa situação, e que a gente pensa, talvez a gente precisaria de políticas públicas para ajudar essas pessoas. A gente precisaria de, na rede pública tem psicólogo. Você já viu como que é essa fila para um psicólogo? É claro que hoje democratizou um pouquinho. Às vezes você consegue encontrar terapia até 30, R$ 50, Uhum. online e tudo. Mas mesmo assim, um exercício, você falou de que fazia yoga, né? Que fazia essa coisa que Viktor Frankl chama de desreflexão. Ele Uhum. falou que quando ele estava com muito problema, ele ia fazer. Alpinista faz o que mesmo? Escalada? Escalada. Caminhada? Trilha? Escalada, Tá, escalada. Para ele poder desconectar de tudo que estava acontecendo e depois voltar, porque ele tá. realmente passou. Viktor Frankl da Segunda Guerra, os pais foram Tem para um livro maravilhoso, Em Busca de isso, Sentido. em busca de sentido, né? E ele estava passando por todas essas situações, então ele ia e fazia a escalada, que era o que aliviava a mente dele. Então, talvez a gente tenha que procurar o que que é essa escalada. É uma caminhada no bairro, às vezes, né? A gente tem que se esforçar um pouquinho nesse ponto para fazer alguma coisa por nós. Porque eu olho o nosso cenário do Brasil e eu vejo assim, meu Deus, como essas pessoas vão se cuidar? Uhum. É bom, acho que é super complexo, como É, você falou, né? Acho que quando a gente pensa nessa questão dos cuidadores, não é uma responsabilidade só individual, é individual, é é, coletiva, é da sociedade. Então, tem muitas coisas que a própria pessoa pode fazer para cuidar de si mesma, sim, tem, mas tem um contexto no qual ela está inserido que muitas vezes ela não tem gerência nenhuma. é. E, de fato, eu acho que o fato de estarmos vivendo mais tem nos colocado diante de situações como a que você descreveu da geração sanduíche. Então, a gente tem pessoas cuidando dos filhos e dos pais. Então, é um momento histórico que está nos convidando a rever um pouco É, as relações de cuidado, entender, bom, quem é responsável pelo é, cuidado? São só as mulheres? Por que que 85% dos cuidadores é, são mulheres? é. O que está acontecendo com isso, né? Por que essas pessoas estão adoecendo? Enfim, tem uma série de fatores ali para serem Muita olhados. coisa. E acho que quando a gente pensa em cuidado, eu gosto também de pensar nessa imagem da bateria, da gente pensar, bom, quais são as coisas que me carregam a bateria, como você falou no caso do Viktor Frankl, escalada, né, caminhada é uma coisa que me faz bem, que me nutre. Eu tinha a questão da yoga, ir na natureza, enfim, tem várias coisas que nos alimentam, Sim. mas também quais são as coisas que estão descarregando a nossa Uhum, bateria boa. também. Então a Uhum, gente tem que olhar para essas coisas e de repente tirar algumas coisas da nossa rotina. Então, putz, tal relacionamento não tá me fazendo bem, então talvez eu não vá encontrar essa pessoa com a é, frequência como eu encontrava antes. sim, Ou, ficar toda hora também no meu celular o dia inteiro, talvez esteja me tomando tempo sim, e com também certeza, energia e me colocando coisas na cabeça que com não estão me certeza. fazendo bem. É, Então é tão importante a gente entender tanto aquilo que carrega a nossa bateria, mas também olhar para as mudanças que a gente tem que fazer, é porque senão verdade.
a gente fica só É aliviando um verdade. pouquinho, né? Como se fosse um analgésico. Ah, deixa Gostei. eu me carregar um pouquinho e seguir nessa Isso, vida adoecedora. E às isso. vezes a gente tem que mudar É, algumas algumas coisas, coisas dá, algumas. algumas não dá. Então olhe Exatamente. para, faça um Exato. inventário das coisas Exato. que É dá. bom desenhar É, mesmo, fazer ali o faz o inventário. O que que desenho. tá me descarregando? Ah, é cuidar É, do meu filho, não tenho o que fazer. exato. É, gente, turma, calma aí. Não, mas tem o que fazer. Ah, mas de repente levar para a escola tem. Dá para É, ver uma perua, talvez, é. para levar, para vocês, né? Isso. Então tentar olhar por esse caminho. Os passos possíveis, né? Sim, a gente não pensa, mas a dor emocional e a dor física, ela gera os mesmos estímulos cerebrais, né? Então, no mesmo lugarzinho aqui que acende quando a gente sente dor física, acende quando a gente tem dor emocional. Então, gera os mesmos estímulos, o mesmo derramamento de hormônio. Então, só que quando a gente sente uma dor física, né? Bate o cotovelo, aquilo ali, ai meu Deus, que dor, mas daqui a pouco passa. Mesmo que seja uma coisa muito grande, muito grave, né? Um corte grande, daqui a pouco passa. A dor emocional, normalmente a gente esconde e não tem essa cicatrização porque a gente não cura. Então, o físico, o corpo se encarrega. O emocional, a gente precisa se encarregar e resolver. Porque senão, cada vez que eu me lembrar daquela situação, tem todo aquele sofrimento de novo. Uhum. E aquilo também, eu acredito que está levando a gente ao adoecimento. Não resolver as dores emocionais que a gente tem, né? Principalmente dentro de um processo que você falou, processo de luto, de pré-luto, acredito, porque quando você vê que você está perdendo a pessoa, a minha avó, ela faleceu, ela teve Alzheimer, mas pouco tempo. Uhum. Mas quando diagnosticou com Alzheimer, eu falei, meu Deus, eu já tô perdendo ela. Uhum. Eu já tô perdendo. E assim, foi uma coisa muito ruim, porque parece que eu já comecei a sentir o luto antes dela ir, porque ela já estava indo, né? Então, em alguns momentos ela não lembrava o nome, mas foi muito rápido, a gente teve esse episódio rápido. Mas você já começa a passar por esses sofrimentos, né? E a gente precisa lidar com todos eles, né? Com, Sim. com todas Tem essas um fases. nome, né, para isso, para esse luto que acontece Ah, antes da morte, que chama luto antecipatório. E ele passou a ser observado a partir das mulheres cujos maridos iam para a guerra e, de alguma maneira, elas já tinham sintomas ali de estarem vivendo um luto. A perda, de alguma forma, elas já estavam sentindo, mesmo antes da perda de fato acontecer. sim. Quando um processo de adoecimento acontece, de alguma maneira a gente começa a se preparar para essa perda que em algum momento vai acontecer. E além disso, também num processo de luto, a gente vai lidando com pequenas perdas no caminho. Então, trazendo o exemplo lá de trás, que eu falei do meu pai, ele era o cara, né, que trabalhava, se enxergava como provedor, e com o adoecimento ele perdeu parte Da dessa identidade, identidade. né? Então tem as perdas financeiras, tem às vezes perda em relacionamentos também, enfim, né? Tem uma série de perdas que vão atravessando o caminho. Então o luto ele acontece muitas vezes antes mesmo da gente ter essa perda que a gente, né, considera concreta. E por isso que é tão importante a gente ter esses caminhos de cuidado desde o começo, né? Tá ciente de que tem alguma coisa ali acontecendo, de que a gente talvez tenha mudanças no nosso comportamento nesse processo também, mesmo antes de acontecer. E no caso de demências, né, como no caso do Alzheimer, tem uma outra coisa que acontece, que às vezes a gente tem dificuldade também de nomear e de validar, que é essa perda ambígua, que é o fato de que a pessoa tá ali na sua frente, mas Mas ela já não não tá. tá mais. E pode ser muito doloroso, né? Você tá ali diante da sua avó e não reconhecer É. mesmo ela ali, né? Então, é isso. Acho que todas essas situações, elas precisam ter espaços de acolhimento, tanto, né, nosso, individual, e aí acho que tem essa lição de casa, né, de cada um de nós também buscar os caminhos de cuidado que fazem sentido pra gente, é se conhecer, é aprender a conviver com as próprias emoções, mas também criando esses ambientes cuidadosos na nossa família, com os nossos amigos, essas redes de proteção, né, como você Sim, colocou. sim. E o julgamento, né? Quando você falou do já e do ainda, eu acho que a gente precisa se perguntar quando a gente vai falar com alguém, falando, eu tô julgando, né? Como que eu posso acolher? Como que você é, ensinaria alguém hoje a acolher alguém, por exemplo, tá chegando de uma licença, é, como que fala? Não é O licença, afastamento afastamento por conta da do perda de luto. alguém. É que tem um nome, acho que é licença. Não, licença de perda mesmo.
que você diria para essa pessoa hoje que está passando, que vai chegar nesse escritório e eu e você estamos lá e a gente vai acolher essas pessoas? O que você diria para ela? Como ela deve fazer? Acho que tem um passo até pensando antes da pessoa voltar, né, desse afastamento, acho que é importante alguém da empresa, de alguma forma, quando foi notificado, quando soube que essa perda aconteceu, se mostrar sensível a isso. Então é mandar uma mensagem, é telefonar, é mandar uma flor, ter algum gesto que Uhum, mostre que ela se importa, tá. que ela reconhece que algo ali Uhum, grandioso está acontecendo sim. na vida dessa pessoa e que a empresa vai ser parceira nesse processo, que ela tá ali e entender de que forma também, né, em algum momento ouvir como que ela acha que ela pode ser ajudada por essa empresa. E acho que quando a pessoa retorna, se a gente pensa numa organização que já tem esse espaço de acolhimento, que já tem esse vínculo Essa educação estabelecido, essa emocional. educação emocional, que tem de alguma forma também essa psicoeducação para o luto, né? Então entende que o luto é um processo, que ele não dura só uma semana, que não se manifesta só através do choro. Eu acho que quando a pessoa tá já sensibilizada para isso, a gente não precisa tanto ter uma regra ali do que o que você pode falar, qual Boa. palavra você tem que usar. Ela vai estar ali em contato com a sua própria humanidade e ela vai ser humana com a outra Uhum, pessoa, uhum. né? E acho que o que ajuda é você mostrar que você tá lá, saber que muitas vezes você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir tirar a dor, mas assim, conta comigo para o que Sim. você precisar, eu tô aqui, me fala como eu posso te ajudar e fazer essa checagem de tempos em tempos. Agora, quando a gente tem uma organização que não tem esse tipo de espaço, que não está educada, né, para as próprias emoções e tudo, certamente essa pessoa vai chegar num ambiente mais árido. Eu tenho uma grande amiga e ela inclusive trabalha comigo no projeto no Cultura do Cuidado. Ela perdeu um filho no momento do nascimento e e ela não foi acolhida na empresa onde ela trabalhava. Acho que muito por conta desse tabu também, as pessoas não sabem o que falar e É, às vezes deixam esse sim. silêncio É. que traz uma camada extra de sofrimento ali. Ou também as pessoas dizem coisas que são violentas também. Então, acho que a maneira como a empresa vai acolher essa pessoa nesse momento vai afetar muito o desenrolar dessa experiência de luto e, como consequência, também a presença da pessoa nesse ambiente de Sim. trabalho. E a permanência E aí dela, permanece. inclusive. Né, exatamente, porque o que acontece? Eu não posso fingir que essa É, experiência aconteceu, é. porque eu vou estar tirando um pedaço dessa Sim, pessoa. É o que você deu o sim. exemplo É, ali, né? Eu bato o cotovelo, imagina se é, eu perco um braço. é, é, Assim, eu preciso caber inteira no meu trabalho. Não é, posso deixar de me desmembrar para é. poder voltar ao trabalho. Sim. Então a gente precisa encontrar espaço. É isso. Essa pessoa agora tem a história. Você trouxe, né, a imagem da casa no começo da nossa conversa. É isso. Uma casa ao longo da vida ela vai ganhando marcas. Né? Às vezes vai ter ali uma cicatrizinha, uma rachadura, tem uma infiltração, a gente vai, conserta tudo, mas assim, tem uma história, né? E a gente tem que caber nos nossos ambientes com a nossa história. A gente tem que poder ser quem a gente é, onde a gente estiver. Sim, Claro, nos responsabilizando também pelo que a gente sente, pelas nossas claro. dores, buscando ajuda, etc, Sim, etc. sim, Mas não é negar quem a gente é e o que a gente está vivendo. sim. E é isso que você traz no livro? Uma casa que não pode cair? Bom, acho que tem muitas coisas, né, no livro, assim, mas Não, senão eles não resumindo, vão comprar. Você tem que exato, fazer só um não posso, exato, um spoiler. spoiler. É um É. livro maravilhoso, é isso, Vivi, faça o Fazer merchan, um faça a merchan do propaganda. livro. Mas acho que é um livro que fala essencialmente sobre como cuidar de si quando a gente está cuidando também do outro. E acho que a gente está fazendo isso o tempo inteiro Então, essa na nossa casa que não pode vida. cair é a metáfora do cuidador. É isso? É, o do cuidador ou, na verdade, de nós mesmos, né? Tá. Acho que em alguma medida, claro que no livro eu faço eu foco muito nessa figura do cuidador de alguém que está cuidando de alguém, né? Por doença ou envelhecimento e tal. Mas, na verdade, todos nós estamos cuidando de algo ou alguém em algum É. momento, né? É isso, a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida da nossa casa, a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem amigos. Então, essa relação de cuidado nos atravessa o tempo inteiro, porque somos humanos. Uhum. Então, acho que esse livro é um grande convite a gente olhar pra gente, entender como que a gente está cuidando
de nós, né? Da nossa casa. Quais são os cômodos que eu habito dentro de mim? Quais são os que estão ali esquecidos? Mas acho que, sobretudo, para quem está vivenciando experiências como essa, de um adoecimento, de alguma forma se deparar com a finitude, com a morte, é um livro que ajuda muito, porque eu trago tanto informações sobre essa vivência, né? O que pode ajudar, o que pode atrapalhar. Faço essa psicoeducação acerca de muitos temas, mas também vou falando, além de todo o processo de adoecimento, como que um paciente pode cuidar melhor de si, como o cuidador pode cuidar de si, Legal. mas também como que a gente pode olhar para a morte de uma outra maneira, como a gente pode cuidar desse momento, como eu posso cuidar também dos rituais de despedida, como eu posso viver e cuidar do luto, como eu posso enxergar também o luto, como eu posso entender também que o luto é sim, ele representa uma perda, mas ele também é um momento ali de transformação, na verdade. E quando a gente está olhando para a morte, no fundo a gente está olhando para a vida. Então, acho que o livro vai fazendo esses muitos convites para a gente olhar para a gente, aí eu vou trazendo informação, vou trazendo histórias, e embora ele toque nesses temas que são sensíveis e que muitas vezes a gente tem receio um pouco de olhar, eu acho que pelo menos é o que falam, tá? Quem lê o livro, é que eu vou trazendo isso de uma forma sensível e bonita e que traz acolhimento, na verdade. Eu acho que essa é uma palavra que muita gente usa quando lê o livro, assim, nossa, me senti muito acolhida, me senti mais preparada para vivenciar esse tipo de situação. O livro está sendo uma boa companhia para mim nesse momento que é tão duro Sim. e é tão bom poder ter companhia para Recurso, né? recurso para viver isso. Apoio, é verdade. E acho que foi o que me motivou a escrever o livro também, porque eu vivi muito sozinha essa experiência. Sim. E acho que reunir essas informações e hoje também receber todos esses relatos que eu recebo trazem um acolhimento muito grande para mim também, né? É muito bom a gente saber que outras pessoas estão vivenciando isso, que a nossa história também pode ajudar outras pessoas. Então, acho que a gente abrir esses espaços de vulnerabilidade, eu pude ver também através do livro como isso é potente, é importante também. Nossa, é verdade. Lindo. Nossa, Júlia, olha, que assunto necessário, importante, e realmente você traz com uma leveza que eu acho que se for essa linha do livro, realmente dá para ouvir, ficar ouvindo, e é um assunto tão pesado, mas você traz com uma leveza tão grande. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Vivi, pelo Muito obrigada convite. mesmo. Você acha que tem alguma coisa que você não pode sair daqui sem falar pra gente? Acho que, reforçando então essa ideia que eu trouxe, né, no final, que acho que o luto ou todas essas emoções difíceis sobre as quais a gente falou, né, são experiências humanas e a gente vai visitá-las em algum momento. Então, até quando a gente Todos pensa em nós. todos nós, todos nós. Então, não se trata de, se isso acontecer na minha É, vida. Gente, vai vai acontecer. A acontecer. questão é de quando, né? Isso. Quando eu vou perder Sim, alguém, quando isso vai sim. acontecer na minha empresa, quando isso vai acontecer numa escola, né? É, São ambientes que vão ser permeados por essa sim. experiência, então acho que quanto mais a gente investir em ter ambientes acolhedores e humanos, melhor vai ser para todo mundo, né? Pra gente criar esses ambientes saudáveis. E saber que, embora falar sobre morte e luto seja desafiador, quando a gente se conecta com esses temas, no fundo, a gente está aprendendo a olhar para a vida de uma forma diferente. Então, É acho que esse foi verdade. um grande aprendizado que eu tive ao viver tudo isso, que não foi fácil, então não se trata de romantizar, não, foi maravilhoso, adorei Não, viver tudo né? isso, ninguém adora, mas assim, te faz olhar para a vida de uma forma diferente, né? Assim, bom, saber que a vida acaba te faz pensar assim, bom, o que que eu Sim, quero fazer da minha vida, né? sim. O que eu valorizo estar presente no meu cotidiano, quais conversas em aberto eu tenho. Então, eu acho que pode ser uma experiência muito humanizadora, muito potente, muito bonita. E acho que é um pouco isso que eu procuro fazer nesses ambientes onde eu levo os meus projetos, né? Promover esse espaço de conexão, de reflexão, de oferecer às pessoas recursos para a gente atravessar as experiências que vão fazer parte da nossa vida, porque a vida não é só plana, ela tem Não. sobe, tem Sim, desce, né? sim. Então, acho que é tão importante a gente estar em É. contato, né, com recursos e pessoas. E viver melhor, né, Júlia? Pra gente encerrar, eu tenho, ultimamente, tem uma passagem, né, da Bíblia que eu tenho me perguntado muito, trazido para absolutamente todas as coisas da minha vida.
tem um momento que, de acordo com o que está escrito na Bíblia, né? Que tem Maria e Marta, que são duas irmãs. E aí Maria senta para ouvir Jesus falar e Marta fica correndo com as coisas da casa, organizando. E vai fazer a comida, o lanche, a mesa, a limpeza, sei lá o quê. E aí chega uma hora que Marta falou: Poxa, você não tá vendo Maria, Jesus? Maria não tá fazendo nada. Eu tô aqui correndo e Maria tá aí de boa, né? Sentada ouvindo. E Jesus fala para ela: Olha, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, que é ficar aqui. E hoje eu tenho me perguntado muito em todas as minhas, em tudo que eu faço. Quando eu tô conversando com meu filho e olhando o celular, eu tô escolhendo a melhor parte. E aí eu falo, não, eu olho meu filho e tento conversar com ele. Quando eu tô em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu estou escolhendo a melhor parte disso aqui, onde eu vou pôr o meu dinheiro? Eu tô escolhendo a melhor parte que vai me deixar mais viva. O que me deixa mais viva nessa circunstância, nessa situação? E eu tenho me perguntado muito. Eu falo que eu tô com o dilema de Marta agora. Tô escolhendo melhor? E às vezes a gente tem que se fazer essa pergunta. Nessa relação, eu tô trabalhando sempre a mais. Será que não é melhor eu ter uma relação, ter um happy hour, ter um jantar com alguém que eu gosto? Eu tô escolhendo o melhor da vida nesse momento? Porque quando a gente tiver essas conexões fortalecidas durante a vida, quando a gente passar por momentos difíceis como esses, a gente vai ter vínculos que vão nos ajudar, nos permitir a passar melhor. Sim. Então, escolha o seu melhor. Veja se você está escolhendo o seu melhor agora. E é isso, Júlia. Muito Adorei. obrigada. Obrigada, Vivi, também. Muito, muito Adorei mesmo pela sua presença. Com certeza eu vou ler esse livro, com certeza vai fazer muito sentido para mim e vou indicar para um monte de gente. Segue, olha nesse QR Por favor, Code gente. e compre o seu. E eu não vou chorar, eu consegui fazer esse podcast inteiro. Tudo bem, se chorasse não teria problema. Aí, não é? Júlia, Porque se damos chorasse espaço. não teria problema, Brasil. E é isso, muito obrigada. Faz parte. Se você gostou, se você conhece alguém que está passando por isso, ou não também, encaminhe esse vídeo, encaminhe esse conteúdo, com certeza vai fazer bem para muita gente. Entre nesse QR Code, compre o livro da Júlia, distribua também para os seus amigos que estão passando por isso, para você, para quem você quiser. Um grande beijo e até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Tchau, gente.